Olá, tudo bem? Eu tenho falado sobre salvação, sobre reverência e hoje eu vou falar sobre algo muito importante para nós cristãos, que é a Santa Ceia do Senhor Jesus, tá? Que o pão simboliza o corpo e o sangue, as igrejas usam suco de uva, alguns usam o vinho, representa o sangue de Jesus. Isso é a representação de que nós vivemos porque ele nos deu a vida dele, né? Por isso nós vivemos e temos salvação. Então representa a carne e o sangue do Senhor. Isso tem que ter muita reverência. E eu tenho falado sobre reverência. Quando você vai para a igreja, antes de ir para a igreja, não vai só, tomei banho, me arrumei, me vesti, vou para a igreja. Não, antes de sair de casa, dobra o joelho da morada, se prepara. Não teve o tempo de dobrar o joelho, que às vezes é uma correria. Cada um sabe da sua rotina, mas vai em espírito de oração. Vá com temor e reverência. A partir do momento que você pisar na calçada e ali para dentro pertence a Deus, você tem um máximo de reverência, tá? Porque infelizmente a gente tem que falar para as pessoas que ela tem que ter respeito, né? Infelizmente as pessoas, assim, se não exigir, por isso que existe lei, né? O pessoal que é anarquista, por exemplo, eles acreditam que se não tivesse lei as pessoas iam obedecer, mas não. As pessoas, se não tem alguém vigiando, não tem uma câmera, não tem alguém que denuncie, elas se passam. As pessoas, infelizmente, são sem respeito. Então, com Deus, tenha respeito, tá? E eu vou falar sobre a Santa Ceia, que para nós cristãos, que tem gente que acha que vai aceitar Jesus e é uma festa, é a maior maravilha, gente. Aceitou Jesus, automaticamente tu te torna inimigo ou inimiga do inferno, dos demônios, do diabo. O diabo é teu inimigo. E para te continuar firme, tu tem que viver em oração, tu tem que viver em jejum. Não que tu viva jejuando, mas de vez em quando jejua. Tu tem que estar caminhando na santidade, fazendo tudo certo, tá? Porque o pecado te enfraquece. Do outro lado, tá tudo bem. Roubar, matar, destruir, igual o diabo, mentir, tudo. Mas se você quer realmente ser um cristão, tem esses passos que você tem que obedecer. E a Santa Ceia faz parte do fortalecimento espiritual, assim como a oração, assim como a leitura da Bíblia, tá? E essa parte aqui fica muito claro o respeito que tem que ter com as coisas de Deus. E é muito sagrado, gente, porque simbolizar o corpo do teu Deus, o sangue do teu Deus, que ele se deu por amor a ti, é uma coisa bem séria. Então, muito respeito, muita reverência. Se arruma de forma adequada, com uma roupa, né, sóbria, com muito respeito. E aqui vai dizer os passos. Eu nem preciso falar muito porque o próprio texto. É em 1 Coríntios 11, do versículo 17 em diante, eu vou ler, tá? A ceia do Senhor. Nisto, porém, eu vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Já tinha gente mal educada sem noção lá, né, gente? Socorro. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Quer dizer, briga, fofoquinha, aquelas picuinhas das pessoas, né? Gente, onde tiver ser humano, só misericórdia. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Ó, já chego lá para encher o barrigão. Vai comer. Morto de fome. Não, né? Por favor. Porque comendo... Por quê? Comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e o outro embriaga-se. Quer dizer, tinha comida, era uma ceia mesmo, tinha comida e as pessoas já chegavam que nem os mortos de fome, comendo que nem uns porcos. Já viu pessoa que vai num buffet, tem um buffet lá servido, tem os pratinhos, tu vai lá, te serve no pratinho e tu sai, come e volta. Tem gente que parece porco no coxo, que fica assim na frente do buffet. Já tinha nesse tempo. Porque comendo cada um, come antecipadamente, desesperado, olhão, a sua própria ceia. Assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Enchia a cara porque tinha vinho. Não tendes, porventura, casas para comer ou para beber? Não pode comer na tua casa, mal educado.
Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Não dá para elogiar, né? Porcão, porcona, tu não sabes te portar, animal, tu é bicho? Não dá para mim te elogiar, né? Não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim, em memória do teu Deus. Vai com respeito, tá? Não seja mortifome, mal educado animal. Seja ser humano, tá? Por favor. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, quer dizer, uma herança no sangue de Deus. Isso é muito maravilhoso e supremo e divino, tá? Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, em memória do nosso Senhor, aquele que nos perdoou, que nos ama, memória dele. Olha o respeito, tenha respeito, por favor. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Imagina tu ser culpado pela morte de Deus. Então é um peso, uma carga terrível. O que é comer indignamente? Ah, eu vou lá na igreja, vou tomar Santa Ceia, eu saio dali, eu roubo, eu saio dali, minto, eu saio dali, traio, vou seguir a vida de qualquer jeito. Não, isso é tomar indignamente. Sempre que tem na igreja Santa Ceia, o pastor diz, pega e reflete sobre os teus pecados, tu diz, Senhor Jesus, me perdoa, eu fiz isso, fiz aquilo, e se arrepende para não voltar a fazer. Quem bebe indignamente vai lá brincar, achar que as coisas de Deus são palhaçada. Sabe? Pessoa que não tem respeito e é sem noção, porque é louco. Brincar com Deus é coisa de louco, louco, louco mesmo. Eu já vi o juízo de Deus e eu sei que Deus deixa a pessoa ir indo-se, ó, da corda até ela se enforcar. Então não brinca com Deus. É bem sério, é bem triste também. Então examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor Jesus. Olha o respeito que tem que ter com as coisas de Deus. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quer dizer, se a gente se julgasse e visse, tô errado, Jesus me perdoa, aí tu não te leva a julgamento com Deus, porque Jesus é o advogado, entendeu? Jesus morreu e a gente tá na fase que ele é advogado. Um dia ele será juiz, mas agora ele é advogado. Ele tá para te defender diante de Deus, porque ele te defende através do sangue dele. Ó, Jesus, me perdoa aí. Ele vai diante de Deus e diz assim, ó, perdoei ele, mas eu morri por ele, eu comprei ele com meu sangue, entendeu? Se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Ó, usar a cabeça, né? Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, quando se juntar para tomar Santa Ceia, e esperai um pelos outros, né? Não pega? Não, espera, pega aí, fica tranquilo. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quer dizer, para Deus não se irá com vocês e julgar vocês por você estar sem respeito, que nem uns bichos. Tá com fominha? Come um carreteiro em casa. Come umas bolachas com, sei lá, come o que tu tiver na tua casa, enche o barrigão e depois tu vai lá e aguenta segurar o pão e ter aquela reverência de todos comer e comungar daquele momento diante de Deus. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for.
Aí eu vou dar um testemunho meu sobre a minha vida. Esses tempos eu andava bem doente, assim, que eu tava me sentindo fraca. Isso aqui tava branco, agora não tá tão vermelho, mas tá bem branco. A minha pele branca tava pálida. Uma fraqueza terrível no corpo, assim. E eu não tinha vontade de comer, mas eu comia porque eu sei que eu tenho que comer. Aí eu tomava um copinho de água com uma colher de vinagre de maçã, porque parecia que meus órgãos não queriam digerir o alimento. Aí comecei a ficar mal, mal, mal. Aí eu orei e disse, Jesus, o que eu faço, Senhor? E Deus falou, tá sem tomar a Santa Ceia? Porque tá escrito lá, ó, por causa disso há muitos fracos e doentes. Eu tava fraca e doente. Gente, aí, o dia que eu tomei a Santa Ceia, até eu tomo Santa Ceia com o pastor Sandro Rocha, eu tomei em casa a Santa Ceia, tomei a Santa Ceia, do dia que eu tomei a Santa Ceia, comecei a melhorar, 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 e tô só ficando cada dia melhor, né? Então, isso aqui, a Bíblia pra mim e Deus pra mim, e tudo que eu acredito de Deus, pra mim é tudo prática, tudo que eu vivo. Não é uma fábula, a Bíblia pra mim não é uma fábula, tudo que tá aqui se cumpre na minha vida. E eu comecei realmente a melhorar, e graças a Deus eu tô melhor e vou ficar melhor ainda. Tá? Então, o que eu falo assim, já vi o juízo de Deus, já vi pessoa brincar com Deus, já vi o quanto é triste, tá? E quando tu que entra em juízo com Deus, não tem crente que ore, não tem ninguém que te ajude, tá? Porque Deus te deu tempo, tá na Bíblia, e se tu não respeita, a coisa é feia e séria, tá? E daí eu me veio hoje, eu orei, Jesus, o que eu vou falar hoje? Aí Deus me deu essa direção de falar da Santa Ceia. Então é importante tomar a Santa Ceia, sempre com a Santa Ceia em dia, pelo menos uma vez por mês, tá? Porque a gente tem que se reforçar espiritualmente. É um reforço espiritual. E para tomar a Santa Ceia, não toma de jejum. Come antes, enche a barriga. Ah, não vai comer até vomitar, que eu tenho até medo de falar enche a barriga, é um jeito de eu falar, daí vai uma pessoa que vai lá comer, tá... Não, come quando tu te satisfez. Tá satisfeito? Tá satisfeita? Ok. Vai pra tua igreja, ou eu que ceio em casa, eu vou cear depois de jantar, tá? Estou satisfeita, aquela ceia é só uma reverência, é algo espiritual, não é carnal, não é comida, não é para encher o barrigão, tá? E ter muito respeito com Deus e lembrar, se afastar do pecado, a Bíblia diz fugir da aparência do mal. Tem alguma coisa que aparenta, você tem uma fraqueza, você foge, tá? Foge da aparência do mal. Vive longe do pecado, que é viver em santidade, é viver separado do pecado. Isso é santidade. O santo é aquele que é separado, tá? Lê Bíblia. Eu já falei aqui sobre o culto, fazer culto. Ou se não faz culto, lê a Bíblia, faz teu devocional, ora. De vez em quando dá aquela jejuadinha, tomando água sempre. E não pode faltar a Santa Ceia, tá? Para você se fortalecer e estar forte e firme para enfrentar as batalhas da vida. Tá bom? Então é isso, um beijo, até mais.